Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma websérie da Área Central. Hoje, aqui, pessoal, eu tenho um baita desafio, tá? É um episódio especial, de verdade, porque hoje eu estou aqui com um dos melhores comunicadores do estado de Santa Catarina, meu coach. Então, eu estou sendo desafiada, observada, analisada por uma pessoa única, de um brilho especial, ganhou meu coração. E essa pessoa se chama Guilherme Reginato. Guilherme, obrigada. É satisfação imensa ter você aqui. Mesmo eu sendo mega analisada hoje, mega desafiada, porque não é fácil estar à frente de uma pessoa que tem essa destreza de comunicação como você tem. Eu admiro, quero aprender estou aprendendo e quero aprender muito com você ainda. Por isso eu vou deixar você se apresentar, porque não tem ninguém melhor do que você mesmo se apresentar. E aí a gente dá sequência na nossa websérie hoje. Uau! Obrigado pelo convite. Já iniciamos aqui um tanto quanto emocionados. Muito obrigado pela apresentação. E quero te deixar muito tranquila que aqui eu estou como convidado, não como coach ou como mentor em comunicação. Tá, vou acreditar. Então pode respirar fundo, ficar bem tranquila. E é um prazer poder estar participando aqui com você, Aline, porque eu também tenho uma profunda admiração pela tua trajetória profissional. Já de longa data essa admiração, ela existe. Para quem não sabe, eu tenho uma amizade pessoal com o Jonathan, que é o líder da área central, tenho um carinho enorme por essa empresa, já prestei serviços para a área central e desde lá sempre te observando a tua liderança nos negócios e me inspirando nessa tua forma de gerenciar, de cuidar das pessoas. Então, prazer estar aqui com você. Bom, meu nome é Guilherme Reginato, eu tenho 35 anos, casado com a Graziele, pai do Arthur e da Helena, me considero um filho amado e mimado por Deus, e atuo na área da comunicação há 12 anos, como repórter, apresentador de rádio e TV, criador de programas jornalísticos, e tanto de rádio quanto de televisão também, e hoje mais na área do desenvolvimento humano. Fundei o Instituto Neuromais, que é uma empresa de treinamentos, onde nós aplicamos coaching pessoal e empresarial, e workshops também para treinamento para desenvolvimento de equipes e também de empresas, sempre focados no desenvolvimento de soft skills, habilidades comportamentais e emocionais. Legal, Gui. Assim, vamos lá, hoje vai ser um episódio assim que vai trazer umas questões mais pessoais, vamos dizer assim, porque é um desafio a comunicação, né? Eu vou dizer por mim, a comunicação, na verdade, quando a câmera está desligada, eu considero que eu me comunico bem, e a partir do momento que a câmera ligava, eu travava, né? O pessoal aqui do marketing sabe muito bem o quanto era o desafio para eles comigo gravar uma simples mensagem de final de ano, vamos dizer assim. E quando eles me propuseram estar fazendo a websérie, obviamente que eu disse que não iria fazer, e eles não me deixaram outra escolha a não ser fazer. E com esses desafios que eu fui destravando, né, um pouco sozinho, um pouco com eles, não, faz aqui, melhor aqui, mas eu tomei a decisão de estar te procurando. Até como eu falei anteriormente, sempre admirei muito a forma que você se comunica, né? E eu gostaria que você falasse um pouco do teu método que você utiliza com a gente, né? Os mentorados, as pessoas que estão fazendo coach com você, com esses desafios de destravar, né? Essa frente da comunicação, né? O que está por trás disso tudo? Claro que tem N coisas, né? Isso na mentoria ali você vai fazer a descoberta de cada um. Mas eu acho que tem coisas que se comungam, né? Na maioria das vezes. Queria que você explanasse um pouquinho, né? Essa frente, o que você está enxergando já nessa tua carreira aqui de coaching com os teus mentorados. Tipo assim, olha, é aqui que muitas vezes tem as travas pessoais, né? E como você trabalha esse destravar nas pessoas. Existem muitas travas que as pessoas nem sabem que têm. Eu sou um exemplo, uma prova viva disso.
Quem me vê hoje atuando como mentor em comunicação e oratória nem imagina que em 2017, enquanto eu já trabalhava na imprensa, inclusive em uma noite em que eu estava sendo premiado pelo trabalho em que eu fazia na imprensa esportiva aqui da região, eu, quando precisei falar em público, simplesmente travei. E foi uma situação muito constrangedora, porque naquela situação, naquela circunstância, eu fui convidado a ser o orador do evento, para falar em nome de todos os premiados. É claro que eu aceitei com muita tranquilidade, porque eu já era o apresentador do principal jornal aqui da região, da Rede Bela Aliança de televisão. Então eu nunca tive problema em me comunicar ao vivo de uma emissora de televisão para milhares de pessoas. Então como é que eu vou ter problema para falar em público? Não, vai ser tranquilo. E eu escrevi um belo discurso, e eu me lembro muito bem da cena de quando eu fui chamado à frente, e eu coloquei o texto no púlpito assim, e eu ergui a cabeça para começar a fazer a apresentação, a leitura, e eu vi o público todo assim me olhando. Foi aquele momento que eu travei. E eu comecei a passar por uma situação que eu nunca tinha passado antes. Então, a confusão mental ela era muito grande, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E em segundos eu tentava entender. Cara, o que está acontecendo? Eu estou tremendo, a minha garganta... Sabe quando a garganta fecha? Sei, perfeitamente. E a voz, se você quiser falar, ela vai sair trêmula, engasgada, embargada. Eu respirei fundo, olhei para o texto e falei, vou começar a ler. Porque eu não preciso olhar para as pessoas e eu consigo me tranquilizar. E deu certo. Comecei a fazer a leitura, fui me tranquilizando, e aí vem uma voz na minha consciência dizendo o seguinte: Guilherme, você está sendo premiado pelo trabalho que você faz na imprensa, você já fez cursos de oratória, você sabe muito bem que uma das principais técnicas da oratória é o contato visual com o público. Então levanta essa cabeça, você já está mais tranquilo e começa a olhar para a plateia. Eu falei, tem razão, voz na consciência, é verdade. E quando eu levantei a minha cabeça pela segunda vez, foi pior ainda. Nossa. E aí a perna ficou trêmula, e eu comecei a sentir vontade de chorar, mas não era uma vontade de chorar de emoção, era uma vontade de chorar de desespero. Foi muito constrangedor mesmo. E eu tomei uma decisão ali que foi crucial para que desse tudo certo, que foi a de utilizar novamente uma técnica poderosa de comunicação e oratória, que é a técnica da leitura. Que eu não recomendo que você utilize. Eu baixei a minha cabeça e continuei lendo e terminei o discurso lendo. Fui para casa frustrado, porque eu me cobrava, né? Imagina, eu tenho que dar o exemplo aqui. E eu fiz um discurso lendo. Aline, você pode imaginar o que é isso? O discurso inteiro assim, sem olhar para as pessoas. E aí eu procurei ajuda. Porque eu me lembro bem de naquela noite eu falar, cara, isso aqui não tá certo. Eu não aceito isso. Porque eu quero poder falar em público. Eu vou ter outras oportunidades como essa. E eu não quero ter que dizer não. E aí que eu fui entender que o ponto central da história está no nosso emocional. Enquanto muitas vezes nós permanecemos com foco nas questões técnicas, nós esquecemos que existe um emocional por trás, que é quem manda em tudo. A razão, ela nos diz o que fazer, mas é o emocional que nos põe a agir. Sempre. Caso contrário, não existiria a palavra arrependimento no dicionário. Se eu sempre me comporto de acordo com o meu racional, como é que eu vou me arrepender de alguma coisa? Eu sei o que é certo e o que é errado, eu vou sempre fazer o que é certo. Mas por que eu, mesmo sabendo que eu preciso ir para a academia às 6 horas da manhã, quando o despertador toca, eu tomo a decisão de permanecer dormindo? É um emocional. Eu estou fugindo de uma dor e buscando um conforto. Eu sei que ir para a academia é desconfortável, vai doer, então eu quero ficar embaixo da coberta, que é confortável, descansando. Só que depois eu me arrependo. Eu sei que eu preciso fazer dieta, por que eu não faço? Porque é desconfortável fazer dieta, dói, é emocional. O confortável é comer doce, comer fritura. É emocional, tô buscando um conforto e fugindo de um prazer. Buscando um prazer e fugindo de uma dor. E eu só fui entender isso depois que eu busquei ajuda. Eu comecei a ligar os pontos. Ok, Guilherme, então por que você nunca teve problemas para falar com uma câmera?
Porque nesse processo, eu me lembrei de uma cena quando eu tinha 5 anos de idade, em 94. Eu era muito fã dos Mamonas Assassinas, à época. E acontece lá o trágico acidente. E eu me lembro de falar pra minha mãe assim, a gente precisa fazer uma homenagem pros Mamonas. Que legal. E a minha mãe, filho, o que você quer fazer? Não, vamos fazer um show. Vamos fazer Mamonas cover aqui em casa. E eu convidei alguns amigos meus da escola. E a gente montou ali 5 amigos. E fizemos um dia à noite lá no apartamento dos meus pais, na sala de estar, um show do Mamonas cover. Eu era o Dinho, um amigo meu era o baterista, o outro era o tecladista. E meus pais filmaram esse show. Então a gente fez lá a brincadeira e depois a gente foi assistir. E quando nós assistimos, na época era o videocassete, todo mundo validou muito aquele momento. Nossa, que legal, que show, que bacana. Vocês deram um show. Então aquela validação, ela funcionou como um propulsor emocional muito positivo para que eu crescesse amando câmeras. Aquela situação registrou uma memória tão positiva, afetiva, vinculada a uma câmera, que eu entendi naquele momento que a câmera era minha aliada. Que a câmera potencializava quem eu sou. E por isso que eu sempre fui muito descolado para me comunicar com câmeras. Mas não sabia que para me comunicar com pessoas presencialmente, eu tinha esse bloqueio, eu tinha essa trava. Então, tudo é uma questão emocional, que pode estar ligada a uma situação da sua infância, na qual você foi apresentar um programa, na qual você foi apresentar um trabalho escolar e os seus colegas riram de você. E o seu professor ou a sua professora não só te deu nota baixa, como te fez uma crítica em voz alta diante de todos, dizendo que você não servia para aquilo. Ou quando você, de repente, também em questões de apresentações escolares, era aquela pessoa que ficava escondida pelo cartaz, segurando o cartaz, e o seu amiguinho brilhava, enquanto você só servia para segurar o cartaz. Quando você está numa reunião familiar e você quer quer mostrar as suas habilidades, quer falar, e o seu pai fala, fica quieto, cala a boca. Aqui é a hora do adulto falar, não é hora de criança falar. Vai pro teu quarto. E tudo isso vai tolhindo, emocionalmente falando, a sua habilidade, a sua capacidade de se comunicar em público. Você vai pensando, cara, isso não é pra mim. Toda vez que eu me coloco numa situação como essa, eu enfrento dores. Então, como eu sou um ser emocional que quero fugir de dor e buscar prazer, então todas as vezes que na vida adulta eu tenho oportunidade de falar em público, eu fujo dela porque eu quero fugir das dores. E é tão crítico essa questão da dor, né? Essa questão de falar em público, que tem até uma pesquisa, né? Que coloca que o medo de falar em público é o mesmo medo de morrer para algumas pessoas. Ele é equivalente. Olha que doideira isso, né? Olha que nível que é estar, principalmente em público, né? O medo de estar ali que a pessoa realmente ela vai travar, ela não vai. Essa pesquisa, ela é do jornal britânico Sunday Times e ela aponta que o medo de falar em público é maior do que o medo de morrer. Aí, ó. Como é que se deu essa pesquisa? Eles foram às ruas perguntando para as pessoas, qual é o seu maior medo? E a resposta era espontânea. E as pessoas diziam, medo de falar em público. Essa foi a maior incidência de respostas. Sabe qual ficou em segundo lugar? Medo de não conseguir pagar as contas. E em terceiro lugar, o medo da morte. Aí você pode me dizer, pô, que absurdo isso. É claro que as pessoas têm mais medo da morte do que medo de falar em público. Acontece que como a pesquisa era espontânea... É o que vinha primeiro na cabeça. É o que vem primeiro na cabeça. Porque as pessoas... O medo da morte, ele não está no nível consciente. As pessoas não convivem com o medo da morte.
É claro que todo mundo tem essa preocupação. É claro que ninguém quer morrer, óbvio. Só que você vive a vida. O medo de falar em público, esse te acompanha. Esse está num nível consciente. Ele está todo dia ali. Porque você não se depara com a morte diariamente. Não. Mas com situações de exposição ao público, você se depara praticamente diariamente. Então ela está mais viva dentro de você. E aí quando alguém te faz essa pergunta, você responde isso. Estima-se que 60% dos brasileiros têm medo de falar em público. É um número altíssimo. Né? Altíssimo. Então nós temos um trabalho muito grande aí pela frente. Né? Porque talvez o grande diferencial hoje desse trabalho, Aline, que nós entregamos para os nossos mentorados e coaches, seja justamente esse olhar para o emocional. O mercado do desenvolvimento em comunicação e oratória, tradicionalmente, ele trabalha técnicas. Uhum. Eu já fiz alguns cursos de comunicação e oratória e nunca me foi trabalhado o lado emocional. Sempre técnica, postura, gestual, tom de voz, conexão visual. E aí você se depara com uma situação na qual você precisa falar em público e trava. Ué, mas você não fez curso de comunicação e oratória? Como é que tá travado? Porque ninguém olhou pro emocional. Então, eu nunca faço um trabalho técnico sem antes desenvolver o emocional. Por isso que a minha jornada ela vai do destravar ao impactar. Sempre assim. Gui, falando... a gente bateu bastante agora na frente dos desafios de falar em público, falar em frente à câmera e tudo mais. Só que a comunicação ela vai além, né? Ela é o nosso dia a dia. E aí, vindo para um aspecto, até deixa eu voltar um pouquinho, até para te colocar, nas nossas webséries que a gente chama aqui gestores, chama presidente de redes, enfim, a gente chama muitos líderes para estar falando aqui na websérie. E o que rodeia bastante aqui a palavra? Comunicação. É se comunicar entre a gente. E essa comunicação, ela seja clara. Quando eu estou tentando falar uma questão com você, Guilherme, você entenda o que eu estou tentando falar, com clareza. E a gente vê isso muito dentro do nosso público hoje, que são redes associativas e centrais de negócios, que é um aglomerado de empresariados, estão ali por alguns quesitos, comprar melhor, performar melhor suas lojas e tudo mais, mas tem um ponto ali que é crucial entre eles, que é a comunicação. Então, o manejo da comunicação, principalmente de um gestor, que hoje ele é, às vezes, a ponte, né, do lojista com o fornecedor, enfim, né, ele faz esse elo, o desafio dele de estar transitando entre esse empresariado com a comunicação, obviamente, que acho que é a maior ferramenta dele. Se ele não soubesse comunicar, não ter postura, enfim, né, todas as frentes aqui para tentar evoluir esses lojistas ou até mesmo negociar com o fornecedor, ele não vai ser efetivo. Então, acho que é um ponto que a gente podia adentrar aqui, né, que é o que é a liderança, vamos dizer assim, ou um gestor, uma pessoa que precisa ter essa principal ferramenta, que é a comunicação. Quais são as principais skills? O que ele precisa ter, Gui? Muito bom. Vamos lá. O que é comunicação de alta performance? Vou deixar o nosso espectador pensar. O que é comunicação de alta performance? Comunicação de alta performance nada mais é do que compreender e ser compreendido. Simples assim. Aí talvez alguém que está nos vendo nesse momento pense, poxa, mas isso é comunicação de alta performance? Muito simples isso. Ah, é? Quantas vezes você tem a sensação de que você está falando grego? Dentro da sua empresa, dentro do seu lar. Se você tem a sensação de que você está falando grego, a sua comunicação não está performando, porque as pessoas não estão te compreendendo. E o contrário também é verdadeiro. Quantas vezes as pessoas precisam chegar para você e falar assim, nossa, Aline, eu tenho que falar 2, 3 vezes a mesma coisa para você entender?
Se isso está acontecendo com você, em algum grau, a sua comunicação não é de alta performance, não está performando. Então, isso é ter uma comunicação muito eficaz. Compreender e ser compreendido. Para isso, basta clareza e precisão na comunicação. Mas alguns pontos precisam ser avaliados. Primeiro deles, comunicação nunca é sobre o que se diz. Comunicação é sempre sobre o que se entende. Por que essa frase ela é tão forte? Porque a fala, na compreensão do outro, ela representa apenas 7% de toda a minha comunicação. Existe um estudo feito pelo professor emérito da Universidade da Califórnia, Albert Mehrabian. Ele estudou profundamente a interpretação da comunicação. E olha a conclusão que ele chegou. Quando eu me comunico, você, Aline, está observando e interpretando tudo aquilo que eu estou comunicando. Dessa sua interpretação, 7% está ligado ao que eu estou falando, palavras. 38% está relacionado ao meu tom de voz. E 55% à minha expressão corporal. E aí entra postura, entra expressão facial, entra o gestual, entra até mesmo o teu visual estético. Corte de cabelo, barba, roupa que você escolheu utilizar, joias. Isso representa 55%. Então, muitas vezes eu passo uma mensagem, ou seja, eu entrego uma frase para o meu colaborador ou para o meu liderado, e ele entende completamente diferente. Por quê? Porque a forma como eu expressei ou como eu entreguei essa frase provocou nele uma interpretação diferente. Porque a forma é soberana sobre o conteúdo. Anota aí. A forma é soberana sobre o conteúdo. Então, mais importante do que o que se fala é como se fala. Então, muito cuidado a isso. Todos os líderes precisam ter esse conhecimento. Quer um exemplo muito claro? Eu vou teatralizar aqui, para ficar didático. Para quem apenas está nos ouvindo, imagine que eu estou com uma garrafa de água em mãos. Nós estamos falando aqui de compras conjuntas, certo? Isso, vamos lá. Então eu, como líder, chego para o meu liderado e vou falar a mesma frase de duas formas diferentes. E aí eu quero que você faça a interpretação a respeito de o que eu quis dizer. Então vamos à primeira forma. Água? Quem comprou essa água? Foi você que comprou essa água. Segunda forma. Água. Quem comprou essa água? Foi você que comprou essa água? Não. Você entende? A frase é exatamente a mesma, sem mudar um ponto ou uma vírgula sequer. Exatamente a mesma. Só que falada de duas formas completamente diferentes. Mudei muito a expressão corporal, então muda-se a expressão facial, a imposição corporal, a velocidade, o ritmo. E muda-se o tom de voz também. Enquanto no primeiro era um tom mais suave, mais amigável, amistoso, no segundo era um tom mais impositivo, mais forte, mais agressivo. Então, esse é um ponto que precisa estar muito claro na consciência dos líderes, que a forma como se diz é soberana ao conteúdo que será entregue. Sempre. Então, aprenda a trabalhar a forma da sua comunicação. Isso é verdade, Guilherme. Eu acho que a postura, né, que você reflete dentro da empresa, dentro do habitat que você está... porque, querendo ou não, quando você é um gestor, você é um líder, primeira coisa, o pessoal vai te olhar. Vai te usar muitas vezes como exemplo, né? Então, a tua postura vai comandar muito no sentido da eficácia, começa aí, né, da eficácia da comunicação, né, e o tom de voz.
Eu já relatei isso para você também nas mentorias, que eu não entendia muitas vezes, né, o pessoal na empresa falou assim, a Aline é brava. Não entendia isso. Eu falei, por que a Aline é brava? Eu não sou. De até perguntar para eles. Eu falei assim, gente, fala aí. Não, é teu jeito, tu olha assim, tu olha dentro do olho e tal. E aí, com as nossas conversas, e justamente essa explicação que você deu, que muitas vezes a pessoa até está falando super de boa, mas a forma que ela olha e a forma que ela vem para cima, a pessoa, ela não está nem te ouvindo. Exatamente. Ela tá, não, daqui a pouco ela me dá um tapa aqui, eu não sei nem de onde vem, né? Então, essa evolução, né, que a gente vai trabalhando no sentido assim, não, realmente, não importa, por mais que eu esteja falando para ela, eu não sou brava, tá? Mas a minha postura está comunicando diferente, não adianta eu falar. Exatamente. Né? Então, são os desafios que a gente tem e assim, cada um de um jeito, né? Eu estou usando o meu exemplo para simplificar, para levar para o pessoal que está de casa, enfim, o pessoal que está nos ouvindo, se olhar para si. Ouve o que o pessoal te fala muitas vezes, porque assim, vem o feedback, ele vem. Pode vir num tom de brincadeira, pode vir em vários tons, mas o feedback, ele bate em ti, não adianta. Olha isso, observa. E o que você falou é de fato, né? Olha como é alto esse percentual, né? 7% só é o que 7%. Você fala. As palavras representam apenas 7%. E aí, por isso que acontece esse tipo de confusão. E é muito importante que o líder desenvolva a comunicação dele nesse sentido, na forma da comunicação, para poder ser muito mais assertivo com os liderados, mas os liderados também precisam desenvolver isso para ser muito mais assertivos com o cliente. É uma cadeia, né? Exatamente. É uma cadeia. Então, muitas vezes o liderado está se comunicando com o cliente de uma forma e o cliente entende outra. Né? Porque, mas eu falei isso para o cliente. Mas como você falou isso para o cliente? E aí muda tudo. Então, até tem uma técnica que eu recomendo para todos os líderes que estão nos acompanhando nesse momento, que é a seguinte: se você quiser fazer uma conferência a respeito da tua comunicação, se você foi assertivo, você pode fazer o seguinte: ao invés de você perguntar, você entendeu? Para o seu liderado, você vai fazer uma sutil mudança, vai passar a perguntar a partir de hoje, o que você entendeu? Isso muda o jogo. E quando você fala, você dá uma explicação e pergunta, entendeu? Até como uma reação natural, intuitiva, ele vai dizer, e vai sair. Já está automático essa resposta. Agora, quando você dá uma explicação e olha nos olhos dele e fala, o que você entendeu? Ele vai levar um susto. Porque ele não está esperando essa pergunta. O comum é, entendeu? Sim, tchau. Aí você pergunta, o que você entendeu? Aí ele vai ter que pensar sobre tudo que foi dito e ele vai ter que te explicar o que você acabou a ordem, a tarefa que você acabou de passar para ele. E aí, isso é tão mágico porque você transfere a responsabilidade. Uma vez que ele tem que externar aquilo que ele ouviu e a interpretação que ele fez daquilo que lhe foi passado, ele se coloca na condição de ter que executar da forma como ele está dizendo que foi passado para ele. Se ele ir lá e executar diferente do que ele falou, ele mesmo está se contradizendo. Não faz o menor sentido. É responsabilidade para ele, né? De explicar e depois, se ele vai seguir o comando, né? Vamos dizer assim, efetivo. Exatamente. Então é muito melhor do que você ficar pressionando, do que você ficar cobrando, do que você ficar, você não entende. Pergunta o que você entendeu. Faça perguntas. O que você entendeu? Ele vai dizer, entendi isso, aquilo. Não, peraí. Não foi exatamente o que eu disse. Vou falar de novo. E quando você vai repetir, aí, meu amigo, ele vai estar 100% atento, porque ele sabe que você vai perguntar para ele. E aí, agora, o que você entendeu?
Pronto, você muda o jogo da comunicação do teu negócio com uma simples mudança. Uma forma que isso eu aplico bastante na ala comercial e tento replicar também para o pessoal, do pessoal de vendas lá da empresa muitas vezes o cliente explica a situação dele, a problemática dele, enfim, ele explica onde que está a dor, enfim, só que ele usa as nomenclaturas dele, do dia dele. E muitas vezes a gente não sabe toda a nomenclatura, a operação que ele está vivenciando ali, né? E aí a gente tem que pegar aquilo e trazer para dentro do sistema. Então, o que eu escuto atentamente o que ele está falando e tento desenhar, tá, peraí, deixa eu ver se na minha cabeça, né? Ah, tá, eu acho que é isso aqui que ele está falando, eu acho que cabe aqui dentro do sistema. Aí eu levo para ele de volta. Falei, olha, eu vou falar nos meus termos aqui do sistema, te mostrando, daí visualmente falando também, porque ele está olhando a tela, vê se é isso que você acabou de me falar. Daí eu uso os meus termos e ele tenta compactuar com o lado de lá, vamos dizer assim, olha, o que você falou, eu imaginei isso aqui, aí é exatamente isso, Aline. Só que tu entende que isso, quando eu faço esse reflexo do bate e volta, vamos dizer assim, porque é difícil se eu falar para ele, imagina só, alguns vendedores atuam dessa forma. Ele não entendeu direito. Ele acha que é aquilo, ele fala assim, não, eu faço. E se não for? E daí você vende o negócio com ele, não, mas não é isso aqui, na hora do treinamento. O meu negócio é esse, é totalmente Então, você trazer na tua realidade, devolver para ele falando assim, é isso aqui que eu estou te falando, dentro das minhas nomenclaturas e dentro da tua, porque a gente vai ter que encaixar, não tem problema, mas a operação é isso, exatamente isso. Não, então tá tranquilo, então check, então atendo ou não atendo, pode ser das duas formas, ele pode dizer não é, ok, então... E você sabe o que é doido? Por que muitas vezes, mesmo sem entender 100% do que a pessoa está nos falando, nós não perguntamos para ela, peraí, é que eu não entendi direito, você pode explicar de novo? Nossa, isso aí tem muito dentro das empresas. É um desafio muito grande nosso. E por que as pessoas não fazem isso? Eu acho que é por uma questão de confiança, entendeu? Ela quer mostrar que ela sabe, ela não quer mostrar que ela não sabe, e ela tem vergonha de dizer que ela não sabe tal situação. Medo da rejeição. E novamente a gente volta pro emocional. Porque se eu perguntar, se eu falar que eu não entendi e perguntar, você pode explicar de novo, o que essa pessoa vai pensar de mim? E aí, quer você queira, quer não, isso é uma manifestação de orgulho. Uhum. Porque o medo de ser rejeitado, o que vão pensar de mim? Você é tão orgulhoso a ponto que você não quer ter o teu ego ferido de maneira nenhuma, que você, mesmo sem ter entendido, você prefere ficar com aquilo, guardar, fazer tudo errado. Fazer errado, uhum. Fazer tudo errado e depois voltar dizendo, pois é, mas é que você não falou exatamente como era, transfere a responsabilidade para não ter que passar por uma situação constrangedora que o orgulhoso considera constrangedora, de ter que se diminuir, muitas vezes, que no fundo não é isso, mas emocionalmente é assim que as pessoas veem. Não, eu vou ter que me diminuir para poder perguntar, para poder dizer que eu não entendi e perguntar de novo. E aí ela vai pensar, o que eu não sou ignorante, que eu sou um burro, que eu não entendo direito, que eu não presto atenção. E quando na verdade é você que está fazendo esse pré-julgamento. É pessoal seu isso. Não significa, não é uma verdade absoluta que você vai perguntar, peraí, eu não entendi direito, você pode explicar de novo? Quem te garante que a pessoa vai pensar, nossa, que burro? Talvez ela pense, cara, que atitude bacana. Olha que incrível, ela não entendeu e está perguntando de novo. Que uau! Eu arrisco dizer que eu acho que 98% da chance é a da pessoa pensar exatamente essa segunda opção. Pô, que bom que ele está interessado. Que bom que você... Né, eu não consigo nem pensar diferente. É por isso que a gente fala que o emocional é muitas vezes inimigo do racional. Porque ele te confunde.
ele te ludibria justamente porque você não quer ter esse ego ferido, que é uma questão 100% emocional, e o teu ego está dizendo assim, não pergunta, eles vão te dizer que você é burro, que você não prestou atenção, então o que vão pensar de você? E é uma mentira. Augusto Cury fala que a mente mente. Se você deixar ela entrar muito nesse lado emocional, ela vai mentir para você, ela vai te enganar e você vai tomar uma decisão que não condiz muitas vezes com a realidade. E vai perder uma oportunidade, uma possibilidade de fechar um grande negócio porque você não entendeu direito, fez tudo diferente, ficou uma situação muito ruim entre vocês. Então a gente precisa estar atento a isso, se vulnerabilizar e perguntar. Ser assertivo o máximo possível na comunicação. Isso é comunicação de alta performance. Ser entendido, compreender e ser compreendido. Eu vou usar um pouco o viés do comercial aqui, Guilherme, porque eu acho que a ferramenta do comercial... porque liderança é a ferramenta e a comunicação. No comercial, a ferramenta é comunicação. Então, tange por tudo, né? E como a minha raiz é comercial, eu vou te ouvindo e fico usando exemplos passados, enfim. E o que é interessante, que no comercial, muitas vezes, principalmente negociações longas, negociações de alto ticket e tudo mais, você precisa se posicionar muitas vezes. Você que está fazendo a parte de venda, a parte comercial do negócio, você vai precisar se posicionar. Você vai precisar dizer não pro cara que tu quer vender. Uhum. Olha que loucura, né? E aí eu vejo muito nessa ala, no quesito dos vendedores e tudo mais, que, puxa, mas eu vou ter que falar não para ele. Vai. Mas tu vai falar um não de entendimento para o cliente. Ele vai entender por que tu está dizendo esse não. Porque são vários nãos, às vezes. Aí, de novo, venda de cauda longa e tudo mais, porque você precisa criar um relacionamento com o cliente. E o outro lado, que é a nossa frente, vou usar o nosso, são compradores especialistas, eles negociam diariamente com vários fornecedores. E você é mais um. E aí essa trilha que você vai caminhar com esse cliente por meses, que você precisa manter o relacionamento, você vai ter que falar não para ele, porque ele tá te provocando, não, agora eu quero isso. Agora eu quero aquilo ali. E ele vai ficar vai ficar tentando, porque faz parte do papel dele e faz parte do teu papel. Só que a relação, por mais que você fale não, ela tem que ficar sadia. Mesmo que ele não feche o negócio, nesse momento. Só que ele vai olhar para você assim, eu gostei de ti. Eu gostei de estar com você. Aí vem um ponto que também é uma das questões que a gente trabalhou, falando sobre dentro da tua mentoria, que é o reter e engajar, né? Sim. Então, assim, quanto que você engaja o teu cliente, eu vou usar aqui no aspecto comercial, tá? Mas isso tange por tudo. Quanto que você engaja o cliente, quanto que você retém esse cliente. É um encantamento, né? Mesmo você falando não várias vezes. Isso me lembrou a relação de um pai com um filho. O filho, durante o processo de desenvolvimento dele, ele quer entender quais são os limites, até onde ele pode ir. Para descobrir isso, ele vai te testar. Se você deixar, ele vai até onde ele puder. E como pai, muitas vezes você vai precisar dizer para ele qual é o limite dele. Você vai precisar dizer, não, aqui parou. Chega. Não. E ele vai olhar para você e vai dizer assim, obrigado. Obrigado por me ensinar. Obrigado por querer o melhor para mim. Se você deixar, ele vai buscar, ele vai querer. Mas quando você diz o não, ele entende também. Ele sabe que ali, ele está buscando justamente esse conhecimento. Ele está buscando entender.
E ele entende isso como amor, ele entende isso como cuidado, como carinho. Então, essa relação que vocês precisam construir, que é uma relação de longa data, ela também tem um pouco desse viés, né? Cada um tá tentando entender qual é o limite do outro, até onde pode ir. E quando vem um não, ela entende, opa, bacana, legal. Significa que essa empresa, ela tem comando, ela tem postura, ela tem gestão, ela sabe o que ela quer, ela sabe o que é melhor para ela. E isso é positivo. Eu não quero ter um parceiro que é permissivo, eu não quero ter um parceiro que tolera tudo, que é... Entende? Então, você até ganha um nível até de autoridade no relacionamento com o teu cliente. Exatamente. Quando você é justo. Porque ser bom é diferente de ser bonzinho. E essa é uma outra confusão que as pessoas fazem. Eu acho que para ser visto como alguém bom, eu preciso ser bonzinho. Então, eu não sei dizer não para mim. Aliás, eu não sei dizer não para os outros. E acabo sempre dizendo não para mim. Então, eu preciso aprender a dizer não para os outros. Porque quando eu falar não para os outros, eu vou estar dizendo sim para mim. Então, esse é o grande ponto. Bom é... A bondade, ela está na justiça. Ela está na moralidade. Ela está na dignidade. Ela está na honra. Então, para ser bom, muitas vezes eu vou ter que dizer não. Se aquele não for o justo. E as pessoas que têm caráter, que têm índole, elas entendem isso. Elas percebem isso. Então você não precisa ser bonzinho. Você não precisa estar agradando para ser visto como alguém bom. Pelo contrário, se você for bonzinho demais, as pessoas vão até mesmo te depreciar. E você está achando que você está sendo bom. Não dá valor. Não dá valor e muitas vezes é o teste que você está falando. E é inconsciente. Muitas vezes é inconsciente. Não faz pensado. Só que o depreciar depois acontece também sem pensar. Porque é o quanto que você precisa ter postura, você vai ter que se posicionar. E aí tange muito, né, na liderança, enfim, em todas as esferas. Né? E sabe o que é mais interessante desse negócio? É que vendas... O que é vendas? Muita gente fala, vendas é relacionamento, vendas é confiança. Esquece isso. Vendas é custo-benefício. Vendas é custo-benefício. Sempre. O cliente ele vai fazer um cálculo, que muitas vezes é um cálculo inconsciente, de se o valor que ele vai pagar vale o benefício que ele vai ter. E aí o relacionamento entra como um benefício, aí a confiança entra como um benefício, mas vendas não é confiança, vendas não é relacionamento, vendas não é gentileza. Quantas empresas que o dono é um grosso e vende super bem? Quantos líderes que são pulso firme, mas são respeitados? Por quê? É custo-benefício. Então, esse lance de você conseguir aparar as arestas, dizer não, se colocar numa condição de autoridade perante o cliente, uma autoridade que é forjada na dignidade, na justiça, na moralidade, aumenta a tua percepção de benefício. Opa, eu quero ter do meu lado parceiros com esse tipo de perfil. Isso é um benefício para mim. De maneira tal que facilita o processo da venda. Porque ele vai começar a aumentar a minha percepção de valor. Porque quanto mais benefício eu entrego, maior a percepção de valor, ou seja, aumenta a régua do custo. Então, meu amigo, se você quer cobrar mais, por exemplo, pelo serviço que você presta, em especial para quem é autônomo, você precisa aumentar a régua de benefícios. Só que a régua de benefícios nem sempre está atrelada ao serviço que você presta. Muitas vezes ela está atrelada a quem você é. A tua identidade. Exatamente. Alguém digno, alguém justo, alguém correto, honrado, aumenta a régua do custo, porque entrega mais benefício na percepção da pessoa. É sempre custo-benefício. Tem jeito. Muito bom. Gui, me fala, a gente está indo já para a finaleira aqui da nossa websérie, mas para a gente fechar um pouco assim, né, o fluxo aqui da nossa conversa, que foi uma aula, me fala, você já falou, né, ali que eu gosto de bater nisso aqui, porque ele é muito importante, que a comunicação ela não está só atrelada na fala, né, então ela está atrelada
7% na fala, postura e tom de voz. Tu aposta em alguma, ou essa tríade ali, ela tem que ser acompanhada sempre? Tem alguma que tu entende assim, não, eu acho que aqui ainda, se eu fosse para apostar em uma mais forte aqui, eu apostaria em tal. Assim, o que tu enxerga assim nessa... Eu vejo o seguinte, quando você vai... Tem algumas questões, né? Primeiro, quando você se comunica com alguém que você nunca se comunicou na vida, isso acontece muito em feiras, você vai encontrar pessoas, você vai começar a fazer teu network, vai ampliar o teu network, melhor dizendo. Aqui tem um ponto. A questão visual, ela é fundamental. Então, muita atenção a isso. Quando você vai participar de um congresso, de um fórum, de uma feira, você vai ampliar o teu network, você precisa valorizar o teu visual. Por quê? As pessoas vão fazer um juízo de valor a teu respeito em 3 segundos. Há algumas questões que as pessoas avaliam. Primeiro, e esse é o primeiro ponto, tá? O teu nível de saúde. Você acredita nisso? As pessoas têm uma tendência a se conectar mais com pessoas que têm aparência saudável. Segundo ponto, confiança. Então você tem que transmitir saúde e confiança. É por isso que hoje muitas pessoas de alta performance, muitas pessoas que estão no mais alto grau de liderança, os grandes executivos, eles estão buscando vida saudável. E aí entra toda aquela coisa de alimentação fitness, de rotina saudável, porque esses caras já entenderam esse jogo. Esses caras estão criando novos relacionamentos diariamente. Não é como alguém que está posicionado num ambiente no qual ela se conecta com as mesmas pessoas todos os dias. E aí entra o outro ponto que eu iria trazer. Nesse caso, as pessoas já fizeram um juízo de valor sobre você. Já passou os 3 segundos, faz tempo. Elas já te avaliaram, elas já sabem como você é. Aí aqui eu focaria na expressão facial, que é sorriso, a transmissão da simpatia. Então, num primeiro momento é saúde e confiança. Num segundo momento é simpatia e conexão. Eu vejo que essas 4 características, saúde e confiança, simpatia e conexão, elas são fundamentais. As 2 primeiras, quando você vai se conectar com pessoas que você nunca viu na vida. Então, para a questão da saúde, é a vida fitness, a vida saudável, a alimentação, o banho gelado, tudo para ter mais saúde, para academia, para quando a pessoa bater o olho em você, cara, esse cara é saudável, é inconsciente, ela não pensa isso, mas o instinto dela se abre para conversar com você de maneira mais facilitada. E o segundo ponto, que é a confiança, postura. Postura e se preocupe com o look. O look faz diferença. Eu vejo que você atua bastante nessa frente do look, de estar sempre com a roupa bem acentuada para o momento que é onde você está. Existem profissões que precisam mais e profissões que precisam menos? Tem isso ou não? Boa pergunta. Eu diria que não. Tá. O jogo é sempre esse. Como é que eu posso... Você tem que sempre pensar o seguinte. Como é que eu posso fazer essa pessoa que eu vou conhecer... Isso tem muito a ver, por exemplo, o representante comercial, ele vai visitar um cliente pela primeira vez. Como é que eu posso fazer para essa pessoa bater o olho em mim em 3 segundos, ela entender que eu sou alguém de confiança? Então, quando você tá com a tua roupa alinhada, não precisa ser uma roupa cara, ternos de grife. Não, uma roupa alinhada, uma roupa passada, uma roupa adequada para o momento. Vai passar confiança. Porque tudo, gente, tudo é uma questão de estereótipo que já faz parte de um imaginário humano. Por exemplo, médico. Médico normalmente é uma pessoa na qual a gente confia. Porque muitas vezes a nossa vida depende do que ele vai fazer. Ok. Então, quando a gente vê uma pessoa de jaleco, branco, limpinho, com estetoscópio ainda
parece que você quer conversar com essa pessoa, parece que você quer abraçar ela, você quer ter ela por perto, porque ela te transmite muita confiança. E ela nem abriu a boca, você nem conhece a história dela, a pessoa que ela é, mas só de ela estar ali, daquele jeito, transmite confiança, porque está no teu inconsciente coletivo. Então o que você precisa fazer é isso, não vai atender o cliente de bermuda e chinelo, isso vai passar confiança, vai passar credibilidade, a confiança é irmã da credibilidade. Então a preocupação é essa. Como eu posso mostrar que eu sou saudável e transmitir confiança e credibilidade? Aí entra muito visual, um cabelo bem cortado, uma barba feita, no caso das mulheres uma maquiagem adequada, né? De repente uma joia que caia bem pro momento. E no segundo momento, passou os 3 segundos ali, passou 1 minuto, 2, 3 de conversa, começa a trabalhar a simpatia. E aí é um sorriso no rosto, toque a pessoa quando for possível, de maneira muito elegante e respeitosa. Quando for cumprimentar a pessoa, se puder usar as 2 mãos, é uma técnica poderosa, então com uma mão você cumprimenta, com a outra você toca no ombro ou toca no braço da pessoa. Transmite credibilidade, confiança, transmite simpatia. Faça perguntas e entregue genuinamente a sua atenção para aquela pessoa, porque ela vai te ver como alguém simpático. Nossa, ele quer me ouvir, nem me conhece e tá me perguntando da minha vida e quer me ouvir, tá me olhando, tá entregando a atenção dele para mim. Nossa, que pessoa simpática. Você pareceu saudável, pareceu alguém que transmite confiança, começa a transmitir simpatia e cria conexão, acabou. São os principais atributos que eu considero para você conseguir ter um certo domínio das relações interpessoais através da comunicação. Baita, hein, Gui? Que aula, né, gente? Guilherme, eu tô entrando para a finaleira agora, de verdade. E eu gostaria quer deixar uma mensagem para o nosso pessoal, para os nossos telespectadores, eles estão, cada vez mais a nossa audiência vai aumentando, quer deixar alguma mensagem para eles? Fica aí no fechamento. Se eu pudesse entregar ou deixar uma única mensagem para você um conselho: invista no desenvolvimento da sua comunicação. E sabe por que as pessoas ou as empresas não investem no desenvolvimento da comunicação? Porque o prejuízo ou o lucro, ele não é tangível, ele não é palpável, ele não é mensurável. Como é, por exemplo, em outras questões. Não, eu preciso contratar uma consultoria financeira porque é palpável o ganho que eu vou ter. Eu vou deixar de gastar tanto, vou começar a gastar mais tanto, e aí o dinheiro vai entrar, vai compensar o investimento. Vale a pena eu trocar de fornecedor, então eu vou investir numa consultoria para entender qual é o melhor fornecedor, porque é palpável, é mensurável o ganho que eu vou ter, ou a despesa que eu vou deixar de ter. Mas o desenvolvimento da comunicação, ele não é mensurável. Eu não consigo calcular. Então quer dizer que se eu fizer um trabalho, uma mentoria, um coaching, eu vou começar a ganhar mais? Mas quanto a mais? Eu vou deixar de ter prejuízo, mas que tipo de prejuízo? Como que isso vai funcionar? E o que eu te digo você vai estancar prejuízos dentro do seu negócio e você vai passar a ter maior lucratividade quando você desenvolver a sua comunicação. Porque os ruídos de comunicação são talvez os maiores vilões de empresas, até mesmo empresas consolidadas no mercado. Porque você pode até não perceber, mas quando você tem um ruído de comunicação, você tem prejuízo na sua logística. Porque se você vendeu algo, o cliente entendeu diferente, houve um ruído de comunicação, o cliente quer devolver o produto porque não era bem aquilo que ele queria, ou aquilo que ele imaginava, ou aquilo que foi dito para ele, o produto vai e tem que voltar. Logística. Prejuízo de estoque. O estoque saiu, ficou sem aquele produto, apareceu um cliente querendo comprar aquele produto, não tinha o produto, não vendeu, mas agora o produto voltou. Problema de estoque. Terceiro problema financeiro, porque você recebeu, depois teve que ressarcir. Como é que fica isso? Tem prejuízo? Tem taxa? Não tem? E para mim o maior prejuízo de todos, branding, marca. E se esse cliente resolver ir para a rede social? Falar mal.
que muita gente adora fazer isso. E se esse cliente começar a falar para os amigos, falar para os outros, não recomendar, pelo contrário? E aí? Só que como isso não é mensurável, você simplesmente vai deixando a vida levar. Então, se puder deixar esse conselho, invista na sua comunicação. Boa, Guilherme. Obrigado. De novo. Satisfação mesmo ter você aqui. Eu que agradeço. Viu? Obrigada mesmo. Bom, pessoal, chegando então à finaleira aí da nossa websérie, agradeço de vocês estarem aqui nos acompanhando e não deixe de nos seguirem, clica no sininho, compartilhe e, outra coisa, Guilherme, quer deixar a tua rede social? Claro, é o @gui.reginato, com 2 T's, @gui.reginato no Instagram, é a principal rede social hoje que eu utilizo. Todos os dias eu publico conteúdos para te ajudar a destravar e desenvolver a tua comunicação e oratória. Temos também o nosso instituto, o @Instituto Neuromais, o mais é escrito mais, MAIS. Então, o Instituto Neuromais se encontra lá no Instagram também, é onde a gente faz os desenvolvimentos corporativos e eu, pessoalmente falando, faço desenvolvimentos individualizados, como é o seu caso. Então, muito obrigado pela audiência de todos vocês, foi realmente um prazer receber esse seu convite e poder contribuir com a tua audiência. Com certeza contribuiu. Pessoal, obrigada, até mais. Tchau, tchau.